Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. Um curandeiro encontra-se detido no distrito de Mulevala, na Zambésia, acusado pela polícia de fazer reféns 22 pacientes na sua residência. O administrador daquele distrito diz que as vítimas foram submetidas aos exames médicos para avaliar seu estado de saúde. Este médico tradicional está à conta com autoridades policiais do distrito de Mulevala, na Zambésia. O mesmo é acusado de manter refém em sua casa 22 pacientes que buscavam soluções para seus problemas de saúde. Dos 22 pacientes, 10 são oriundos de Climane. Consta que os pacientes deste curandeiro ficaram mais de 30 dias em sua casa sem poder regressar às suas origens. Viemos com ele. Vieram no carro do senhor? Ele procurou o carro, alugou, saímos de lá, tem casa dele, descarregou. Pedi ao médico, eu queria ir, minha filha está de baixa. Não estava a dar e programa para sair. O curandeiro. E eu chorei num dia para a mãe dele, eu chorei, não falei nada, só chorei. Ele sempre dizia que tenho que esperar informação dos meus espíritos, porque eu não posso dar resultado, porque eu sou dado informação com o espírito. Então, a informação real é com o meu espírito. O curandeiro diz que as 22 pessoas não estavam refém, mas em tratamento. Eles estavam comigo em casa. Pois, o que foi que aconteceu? As pessoas melhoraram, não melhoraram? Como é que foi? Outros já foram, já melhoraram, outros já foram. Outros ficaram comigo. Sim. E por que esses ficaram consigo? Ainda o tratamento já não acabava. Tivemos que, como governo, tomar a medida de levá-los ao hospital para poderem ter algum tratamento médico. E neste momento foram observados. Felizmente, destes, parte deles já estão a gozar de boa saúde. E neste momento está uma paciente que está na fase de recuperação. Do ponto em que nos encontramos é a residência do curandeiro em causa. Tal como as imagens podem comentar, a casa do fundo é, portanto, onde mora o curandeiro Juma. E este pátio que aqui é em que ficavam os seus pacientes, aguardando, portanto, o tratamento. Foram cerca de 34 dias em que estiveram aqui cerca de 22 pessoas por de saúde em casa deste curandeiro, mas que, entretanto, a demora destes pacientes aqui acabou despertando a polícia, por isso mesmo que está neste momento a contas com autoridades para questões de averiguações. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Mulevala. O curandeiro de 44 anos de idade é também acusado de pretender se casar com uma menor de 16 anos, que é a sua paciente. O curandeiro confirma a sua pretensão e diz que até já estava a tratar tudo com a família da menor. Irundina Matias tem 16 anos de idade e é proveniente da cidade de Climane. Chegou a Mulevala com outros pacientes que buscavam tratamentos tradicionais. Sucede que, mais do que tratamento, o médico tradicional de 44 anos de idade pegou nesta menor para ser sua mulher. Esta menina conhece? Conheço sim. Ela tem 16 anos. Para si era o quê? Como? Para mim? Não, eu só falei com ela, era para oficiar casar. Era para quê? Era para lhe casar. Casar? Sim, mas ainda não casei. Sim. Ela queria ir falar com os pais. Mas está vendo como uma menina de 16 anos, a idade dela, o senhor casar com esta criança? Acha isso justo? Sim, mas isso eu já estou a ver, sim. Mas ainda não casei, papai. Sim. O senhor não andava com a menina? Andar com ela? Nada, não andei com ela, só queria casar mesmo. E quem foi que te trouxe para este senhor aqui? Nós saímos lá juntos. Com este senhor? Sim. Só os dois? Não, outros doentes. Mas quando chegou aqui você sabia que ele queria você como mulher dele depois do tratamento? Sim. Sabia? Sim. Você aceitou? Sim. Aceitou? Sim. As autoridades policiais dizem que vão encaminhar o caso às instâncias competentes para que este curandeiro responda em sede de tribunal. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA,
está preocupada com a recente crise que o Banco Moza, com a crescente crise do Banco Moza, e teme que os restantes bancos comerciais possam seguir igual caminho. Sugere que o Banco de Moçambique obrigue os bancos comerciais a implementarem medidas corretivas em tempo real para evitar situações de instabilidade financeira. Em comunicado de imprensa, a CTA refere que, enquanto representante do setor privado em Moçambique, está preocupado com a possível deterioração do ambiente de negócios no setor bancário e com eventuais impactos negativos no lado real da economia, que passa pela insolvência bancária. A preocupação da CTA tem origem na crise que o Banco Moza vive e que obrigou o Banco de Moçambique a realizar uma intervenção para salvar as contas dos depositantes. A CTA faz menção ao fato de os bancos comerciais, nos últimos anos, terem divulgado lucros bastante atrativos e considerados altos no mercado moçambicano. Por isso, diz ter sido colhida de surpresa pela notícia da rápida deterioração da situação financeira e prudencial do Banco Moza, um dos quatro. Pois bem, esta reportagem vai passar na íntegra nas próximas edições noticiosas. A reportagem do Grupo Soico volta a ganhar reconhecimento internacional. O jornalista Fidelton Emídio venceu na noite deste sábado o Prémio Africano de Jornalismo CNN MultiChoice na categoria Média Eletrónica. Notícias gerais de língua portuguesa. A reportagem avaliada e laureada pelos jurados chama-se Bibliotecas Esquecidas. Mais uma vez, o jornalismo do Grupo Soico torna-se referência no continente africano. O jornalista Fidelton Emídio venceu o Prémio Africano de Jornalismo CNN MultiChoice na categoria Mídia Eletrónica TV, Notícias Gerais de Língua Portuguesa. O tempo passa. Vem a juventude, a chamada flor da idade. Daqui, ninguém quer passar. O jornalista recebeu o prémio pela reportagem Bibliotecas Esquecidas, uma matéria exibida no programa Grande Plano, que explora a vulnerabilidade dos idosos em Moçambique e chama a atenção para o respeito dos seus direitos. E de atenção. O repórter contou a história de alguns idosos abandonados por suas famílias. Uns vivem em centros de acolhimento e outros dependem de ajudas que recebem na rua para sobreviver. Estes idosos empurram-se uns aos outros. Os filhos não ajudam? Nada, não ajuda. Mas por quê? Eu não sei. Não sei. O desejo é voltar à vida normal. Queria ver se recuperava a casa para morar. A edição deste ano do concurso acolheu concorrentes de vários países africanos, tendo sido apurados para a final 38 finalistas de 14 países. Entre os nomeados anunciados este sábado encontravam-se Cleófas Viagem e Fidelton Emídio, da STV, e Bento Venâncio, do Jornal Domingo. Apenas Moçambique foi a final do concurso, tendo ficado de fora os restantes países africanos de língua portuguesa. Na categoria Jornalismo Impresso, venceu o moçambicano Bento Venâncio, jornalista do semanário Domingo. Como acontece habitualmente com este tipo de concurso, houve um painel independente de júri, presidido por Ferial Afadji, chefe de redação da City Press, África do Sul. É a terceira vez que o Grupo Soico é laureado pelo Prémio CNN MultiChoice, sendo o primeiro conquistado por Arsénio Henriques em 2012 e Lázaro Mabunda em 2013. Os termómetros hoje atingiram 38,5 graus centígrados na cidade de Maputo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o fenómeno deveu-se à ocorrência de massas de ar frio. Prevê-se para o dia de amanhã uma baixa de temperatura e há probabilidade de ocorrência de chuvas e trovoadas durante a madrugada de hoje. As zonas sul e centro do país registraram hoje uma subida de temperaturas. Os termómetros na cidade de Maputo e Xai-Xai registraram 38,5 graus centígrados. Hoje tivemos um calor intenso para a região sul do país, devido a um sistema de baixas pressões localizado no sul do canal de Moçambique, que transporta massas de ar quente, afetando esta região. O INAM prevê, no entanto, uma mudança de temperatura para a zona sul e a continuação de calor na zona centro. Amanhã espera-se uma descida de temperatura
com temperaturas a atingirem 25 graus. Para a região centro do país, prevê-se a continuação de tempo quente, com temperaturas a rondarem entre os 37 a 42 graus Celsius. De acordo com a instituição, há probabilidade de ocorrência de chuvas e trovoadas para as cidades de Maputo e Xai-Xai durante a madrugada desta segunda-feira. Devido à onda de calor que se fez sentir na cidade de Maputo, várias pessoas recorreram à praia da Costa do Sol para se refrescarem. O Corpo de Salvação Pública se fez presente ao local para evitar a ocorrência de mortes por afogamento. Pois bem, damos conta, portanto, de que devido à vaga de calor que a cidade de Maputo sofreu hoje, várias pessoas procuraram procuraram a Praia da Costa do Sol para se refrescarem. O Corpo de Salvação Pública se fez presente ao local para evitar a ocorrência de mortes por afogamento. Vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Dinheiro do banco é dinheiro do povo. Não pode servir para pagar a inúteis, a preguiçosos, a bêbados, a faltosos, a desleixados, a indisciplinados, os que praticam a vagabundice. Terceira categoria, desempregados e marginais. Na sociedade nova que estamos a construir, só tem direito a comer quem trabalha. Ouçam bem. Quem não produz não tem direito a salário. Não podemos permitir que os parasitas continuem a sugar o nosso sangue. Vamos criar condições para todos esses elementos produzirem. Vamos entregar-lhes terra e trator. O Banco de Solidariedade vai conceder empréstimos. Estabeleceremos as normas para o seu reembolso. Eles vão produzir para pagar. Vão produzir para terem o direito de comer. Assim, vão poder organizar as suas famílias, ter alojamento decente, educação para os filhos e assumir responsabilidade como chefes de família, esses marginais. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para aqueles. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é: estou lesado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha um problema técnico. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe
para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Retomamos já as notícias, agora a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Maputo com uma máxima prevista de 25 graus Celsius, uma mínima de 19. Para Xaixai, a máxima de 25 graus, uma mínima de 19. Prevê-se para Inhambane, uma máxima de 26 graus Celsius, uma mínima de 17 graus. Para a cidade de Aveiro, uma máxima prevista de 32 graus Celsius, mínima de 19 graus. 36 de máxima para Chimoio, 18 de mínima. Para Teto, uma máxima de 42 graus Celsius, uma mínima de 24. E para Quelimane, máximas de 36 graus Celsius, mínima de 22 graus. Nampula com a previsão de 34 graus Celsius de máxima, mínima de 22. Para Pemba, a previsão de 30 graus de máxima, mínima de 24. E para Lixinga, uma máxima prevista de 29 graus Celsius, uma mínima de 17 graus. Devido à onda de calor que se fez sentir na cidade de Maputo, várias pessoas recorreram à praia da Costa do Sol para se refrescarem. O Corpo de Salvação Pública se fez presente no local para evitar a ocorrência de mortes por afogamento. São várias as pessoas de Maputo que se fizeram à praia da Costa do Sol devido ao calor que se fez sentir neste domingo. Acompanhadas das suas famílias ou amigos, os cidadãos desfrutaram da tarde quente de frente do mar. Eu estou a gostar daqui da praia, do movimento, está tudo bem. Estou a gostar de levar os meus filhos para nós vir divertir aqui. Eu estou a gostar do ambiente. O que me trouxe à praia foi o calor intenso que se apresentou, só que agora estou a ver que a temperatura está mais para baixo. Vim mesmo para me esconder do calor. Devido ao calor, as temperaturas estão elevadas. Eu que me trouxe à praia. Estou aqui com a minha família, minha irmã. Os meus filhotes estão aí. Devido à elevada temperatura, né? Calor intenso, não dá para ficar em casa. Quando as bebidas alcoólicas começam a fazer efeito no organismo, alguns cidadãos adotam comportamentos irresponsáveis e querem, porque querem, fazer-se ao mar. Por esta via, o Corpo de Salvação Pública foi obrigado a intervir para evitar o afogamento fatal de 3 banhistas. Tivemos aqui 3 afogamentos, mas conseguimos resgatar as pessoas e que algumas encontramos no hospital e outras estão aqui já em bom estado, em boas condições. Mas acredito que até o final do dia o mar estará calmo e estará tudo bem. A pessoa meteu-se na água enquanto estava sob efeito de álcool. Apesar da enchente verificada, os vendedores entrevistados pela nossa equipe de reportagem revelaram que as vendas não aumentaram. Não há negócio, minha filha. Negócio já não existe aqui na praia. Está
cheio, mas as pessoas vêm com comida, vêm com cerveja. Epa, assim já não dá de verdade. Mais ou menos porque há movimento, mas não compram. Não sei também, acho que é por causa da crise. Melhor ano passado, este ano não há negócio como deve ser. Não há negócio por quê? Porque não há dinheiro. No final, assistiu-se a um congestionamento no trânsito devido ao número elevado de pessoas que se fez à praia da Costa do Sol. E agora a vez do desporto. O Costa do Sol venceu a União Desportiva do Songo por 1-0 sem resposta e colocou maior pressão à equipe de Tete, que luta ainda pela conquista do seu primeiro título nacional. O único golo do jogo foi apontado por Manucho. O jogo era de capital importância para a União Desportiva do Songo, que ainda sonha com a conquista do título. Mas foi o Costa do Sol que cedo mostrou intenções de vencer, não fosse um tira-teimas, apesar da derrota sofrida na Taça de Moçambique. Semedo optou em não convocar Jer, Luís Miquissone e Manu, 3 unidades importantes, e logo se viu a falta que fizeram a equipa. Do lado do Costa do Sol, Manucho, Parkin, Ruben e Avelino criaram muitas dificuldades à defesa de Songo, num jogo com muitas faltas à mistura. O golo demorou muito a surgir. O Canarinho Pai tentou de bola parada, mas teve sempre a atenção de Swim. A pressão aumentou e aos 74 minutos, Swim fez uma má interseção da bola e permite que Manucho faça o golo da vitória canarinha. Daí até ao fim do jogo, a União Desportiva do Songo correu atrás do prejuízo. Porém, o Costa do Sol se mostrou mais consistente. O resultado de 1-0 coloca sob pressão a União Desportiva do Songo, que na próxima jornada recebe o líder Ferroviário da Beira no jogo que pode ser da decisão do título. Aliás, foi um bom jogo em que nós estivemos sempre por cima da UDS. No qual foi claramente a melhor equipa em campo. A UDS só nos criava perigo de bolas paradas pelos jogadores altos que tem na equipa. Apenas fomos justos vencedores e agora há que disputar a camisola que a gente representa, que é o Costa do Sol, para ganhar os 2 próximos jogos. Nós perdemos porque houve um deslize, apenas isso. O Costa do Sol não criou uma situação clara para fazer golo, não teve oportunidades para isso. E se não tivesse havido aquele deslize de guarda-redes, provavelmente o jogo tinha acabado como começou. Mas julgo que o resultado, o empate se ajustava perfeitamente a esta partida. Mas pela primeira vez, creio que é a primeira, se não estou em erro, perdemos a liderança. Mas hoje, se calhar, os arautos da desgraça devem estar todos felizes, porque nós perdemos a liderança apenas hoje, não na jornada anterior. Mas os nossos melhores jogadores têm que jogar o próximo jogo. O Machacane recebeu e venceu este domingo a Liga Esportiva de Maputo por 1-0 no Estádio Nacional do Zimpeto. O golo dos tricolores foi apontado por Isaac na primeira parte. A partida contava para a 28ª jornada do Moçambola. As equipas do Machacane e da Liga Desportiva de Maputo entraram neste jogo simplesmente para cumprir as últimas jornadas do Moçambola, uma vez que o sonho de conquistar o título já estava deitado abaixo. Os tricolores foram mais ousados nos primeiros minutos, empurrando a Liga para a sua zona defensiva. Aos 8 minutos, Isaac obrigou o guarda-redes Milagre a uma defesa apertada, neste remate executado de fora da área. A segunda foi de vez. Aos 20 minutos, Isaac deu gosto ao pé, fazendo o único golo da partida. A Liga Esportiva de Maputo correu atrás do prejuízo, mas o Machacane defendia muito bem. A primeira parte terminou com os treinados de João Figueiredo em vantagem. Na etapa complementar, as duas equipes apresentaram o mesmo estilo de jogo, sendo que a Liga era superior dentro das 4 linhas. Apesar da superioridade da Liga, o Machacane procurava o segundo golo e Isaac vê Milagre negar-lhe o segundo ao desviar a bola para canto quando estavam transcorridos 82 minutos da contenda. A Liga ainda conseguiu fazer a bola bater no poste da baliza do Machacane no período de compensação. Foi uma vitória merecida por aquilo que essencialmente fizemos na primeira parte, que jogamos muito bem, os jogadores foram aguerridos, podiam ter marcado inclusivamente até mais do que um golo. Na segunda parte, acho que houve foi mais consentido de certa forma, mas posso dizer que houve uma pressão muito grande da equipa da Liga, que é uma equipa muito forte, das melhores do futebol moçambicano, com jogadores muito talentosos, experientes, que ainda por cima são jogadores do nível de seleção, a grande maioria deles. Ao passo que a nossa equipa é uma equipa cheia de miúdos que vão aprendendo e nós no fundo temos de tentar corrigir os erros que fazemos. Acho que
por aquilo que nós produzimos, é certo que podíamos ter ganho o jogo por números 3-4, mas pronto, eu acho que o futebol é fértil em situações desta natureza, onde uma equipa porfia pela direita, pela esquerda, por centro, à procura de soluções, acaba não conseguir concretizar. Fomos perdulários, há que dar os parabéns ao Machacane pela forma como se bateu, com a forma como se defendeu praticamente do princípio ao fim, e penso que acima de tudo foi um jogo onde nós podíamos ter ganho o jogo. No mínimo dos mínimos, talvez o empate fosse um prémio para nós. Vamos agora conhecer o quadro geral de resultados desta 28ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol. O Costa de Sol, como já fizemos referência, venceu a União Desportiva de Songo por 1-0 sem resposta. O Ferro Velho da Beira venceu em casa o Ferro Velho de Nacala por 3-1. O Ferro Velho de Maputo perdeu diante do Desportivo de Maputo por 0-1. O Desportivo de Nacala venceu o Chibuto por 2-1. Machacane venceu a Liga Desportiva de Maputo por 1-0. Estrela Vermelha venceu o Desportivo de Niassa por 2-1. O Charles de Tete empatou sem abertura de contagem diante do ENH. O Ferro Velho de Nampula e o 1º de Maio empataram a 1 bola. O Teste África de Chimoio venceu este domingo por 2-0 o Sporting da Beira, no jogo referente à primeira mão da pool de apuramento para o Moçambola 2017. Na segunda mão, as duas equipes vão medir forças na cidade da Beira. Numa partida que colocou frente a frente os dois grandes vencedores das séries A e B da primeira mão da final da pole de acesso ao Moçambola 2016, o Teste África de Chimoio entrou em campo decidido a vencer o jogo. Aliás, só assim que teria uma passagem folgada na cidade da Beira diante do Sporting local. Em meio de tantas falhas da marcação, Teste África mostrava que jogava com maturidade, mas a sorte de golos ainda não era certa. O Sporting da Beira, que veio com a lição de dar um fair play, não chegou a concretizar esta ideia, porque Teste África mostrava mesmo os dotes de ter sido a primeira campeã nacional na história do futebol moçambicano. Sem muita história por contar, a primeira parte terminou empatada, sem golos registrados. No reatamento, uma série de substituições das duas equipas mostravam que estavam decididas a inverter a vergonha mostrada ao público na primeira parte, até que no minuto 23, Nené do Teste África invade a baliza do Campango, marcando assim o primeiro golo do Teste África. Alegria total no público. As jogadas eram mais sérias dos dois lados e Magaba, no minuto 26, veio marcar o segundo golo do Teste África. 2 golos do Teste África que colocam o Sporting mais concentrado para o jogo, concentração que só terminou em teoria, porque a partida terminaria por únicas 2 bolas sem resposta, resultado que os Fabris do Planalto lutavam em alcançar para viajar à Beira com uma margem de folgadeza. No final do jogo, a meio de ameaças mútuas, o treinador do Teste África de Chimoio disse que a sua equipe já está no Moçambola 2017. Já o técnico do Sporting da Beira diz que a eliminatória vai ser decidida na Beira, pelo que, com a derrota, nada está perdido. Fui assistir o Sporting na Beira, os adeptos do Sporting me ameaçaram. E isto, eu tenho experiência, porque também fui à Beira com Vilanculos, saí escoltado. Vim para o Chimoio para vir jogar com o Teste África no ano passado, levamos porrada no portão. Então, é onde tenho medo de ir para a Beira. O Teste África já está qualificado, já vos disse isso. O Teste África já, mesmo que eu não for para a Beira, o Teste África já está no Moçambola. Acreditem nisso. Eu disse a vocês antes que o Teste África vai qualificar. Qualificou? Eu disse que o Teste África vai ganhar o jogo. Ganhamos. O Teste África já está no Moçambola, por favor. A eliminatória está aberta, vai ser decidida na Beira. Não tenho declarações descabidas, como faz Abdul Omar, e é um treinador sem fair play. 2-0, vamos resolver na Beira. Não está perdida a eliminatória. Mas a análise do jogo, O selecionador nacional que assistiu à partida entre o Teste África de Chimoio e o Sporting da Beira disse que uma das suas estratégias é procurar os jogadores que atuam nos campeonatos provinciais para melhorar o rendimento da seleção nacional. Quando eu defini o meu planeamento da aproximação às províncias, é porque eu tinha identificado que as seleções, se são nacionais, significa que nós temos de estar aberto à procura de muitos outros jogadores que estão nas equipas também das províncias. Isso, obviamente, sem menosprezar, obviamente, as equipas, porque o que eu ando à procura é de rendimento. O que eu ando à procura
é dos jogadores para entrar num determinado perfil, porque nós estamos a criar uma base de dados a nível de todas as equipas, de todos os jogadores do futebol moçambicano. O que está a pensar para manter a seleção nacional em competição depois do seu afastamento, portanto, a qualificação para o Mundial? Como vocês verificaram, estamos a competir com adversários que não eram normais. Nomeadamente, a semana passada tivemos em Togo, tivemos uma percepção positiva no que diz respeito à capacidade de competir da seleção que foi com muitos jovens, e obviamente temos uma data FIFA para preencher o ano desportivo em novembro, e no qual nós vamos continuar a competir com outras seleções também que querem jogar com Moçambique. É muito importante dizer que neste momento há muitas seleções que querem jogar com Moçambique. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. Pelo menos 55 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em 3 ataques terroristas no último sábado em Bagdade. Segundo as autoridades iraquianas, os atentados tiveram 3 alvos. Uma comemoração religiosa no bairro xiita, um posto de controle da polícia e a família de um líder sunita, conhecido opositor do grupo Estado Islâmico, que reivindicou os ataques. O país assiste a uma escalada de atentados numa altura em que as forças iraquianas, apoiadas pela coligação liderada pelos Estados Unidos da América, se preparam para uma ofensiva militar que tem como objetivo retomar a cidade de Mossul, tomada pelo grupo Estado Islâmico. A Organização das Nações Unidas estima que, no pior cenário, Mossul possa representar a maior e a mais complexa operação humanitária no mundo em 2016. Segundo a coordenadora humanitária da ONU para o Iraque, a operação pode afetar entre 1,2 e 1,5 milhões de civis dentro da cidade. Mossul tem mais de 1,5 milhões de habitantes e tem sido o coração do autoproclamado grupo Estado Islâmico desde 2014. Donald Trump desafia a adversária Hillary Clinton a fazer um teste de drogas antes do novo debate presidencial. Segundo o magnata, a adversária estaria dopada durante o último debate. O candidato republicano a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa a adversária democrata Hillary Clinton de estar sob efeito de drogas durante o último debate presidencial televisivo e instou-a a submeter-se a um teste antidoping antes do frente-a-frente final, marcado para a próxima quarta-feira em Las Vegas. Não sei o que se passa com ela. No início do último debate estava toda acelerada e no fim já pedia: leve-me até lá abaixo. Mal conseguiu chegar ao seu carro, disse Trump. Os atletas são obrigados a fazer um teste de drogas. Acho que devíamos também fazer um teste de drogas antes do debate. Por que é que não fazemos isso? Questionou. Numa altura em que as sondagens indicam Clinton como a potencial eleita, Trump acusa a imprensa de favorecê-la. O candidato republicano acusou a imprensa de corrupta e de querer viciar as eleições de 8 de novembro a favor da adversária, ao noticiarem queixas de assédio sexual, umas atrás das outras, que lançaram o caos na sua campanha presidencial. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Despedimos-nos, marcamos novo encontro para amanhã pontualmente às 19h mais 55 minutos para mais notícias. Boa noite, siga a seguir o Grande Plano.